Carla, eu sou agente fiscal do CRES-RN, né, Conselho Regional de Serviço Social da 14ª Região, e estamos aqui na TV CRES, né, mais uma vez para fazer uma videoaula explicativa sobre a Resolução 533 de 2008, que é uma resolução do CEFES, do Conselho Federal de Serviço Social. É uma resolução que trata, né, dispõe sobre a supervisão direta em serviço social e que traz muitas orientações importantes para a categoria, né, no seu local de trabalho e para os estudantes, né? A função de supervisão acadêmica, supervisão de campo é uma atribuição privativa do assistente social, da assistente social. Então, somente essa categoria que pode desenvolver essa atividade, né, no âmbito do serviço social, tá? E a resolução, assim como na aula passada, nós vamos ler um pouquinho dessa resolução, né, de alguns parágrafos, alguns artigos e discutir um pouco com vocês. Então, essa resolução, né, a 533 de 2008, assim como a 493 de 2006, que discutimos anteriormente, ela não foi criada do nada, né? Foi uma resolução que previamente houveram muitas discussões no âmbito do conjunto CEFES-CRES, né, em virtude da identificação de irregularidades no âmbito da supervisão de estágio. Então, após muito estudo, muita discussão, foi aprovada essa resolução, né, em 2008, que é o mesmo ano também que foi lançada a Lei Nacional de Estágio, né? Então, foi um complemento, né, a essas orientações que já temos em relação ao estágio obrigatório e não obrigatório em serviço social. Então, realmente é uma resolução muito importante por trazer toda uma gama de orientações sobre as atividades do supervisor acadêmico, supervisor de campo e também do estagiário que deve estar matriculado, né, na instituição e desempenhar também esse requisito para sua formação profissional. Então, primeiramente, eu vou ler o artigo 1º, que é um artigo importante. Ele não trata diretamente em si do supervisor, né, dos supervisores, no caso, nem do estudante, mas trata das unidades de ensino. E ele diz o seguinte, tá? As unidades de ensino, por meio dos coordenadores de curso, coordenadores de estágio e ou profissional de serviço social responsável nas respectivas instituições pela abertura de campo de estágio, obrigatório e não obrigatório, em conformidade com a exigência determinada pelo artigo 14 da Lei 8662 de 93, que é a Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social, né, de assistente social, terão prazo de 30 dias a partir do início de cada semestre letivo para encaminhar aos Conselhos Regionais de Serviço Social de sua jurisdição comunicação formal e escrita indicando campos credenciados, bem como seus respectivos endereços e contatos, nome e número de registro no CRES dos profissionais responsáveis pela supervisão acadêmica e de campo, nome do estagiário, né, da estagiária e semestre em que está matriculado. Então, qual a importância desse artigo? É que as instituições de ensino, né, de ensino superior, devem encaminhar ao CRES uma listinha dizendo onde é que está tendo estágio, né, qual é o campo de estágio, quem é o supervisor de campo, quem é o supervisor de ensino, tá? Então, supervisor de campo é aquele profissional assistente social que está inserido na instituição, né, em que vai ocorrer o estágio. Supervisor acadêmico é aquele docente que está funcionário, né, da instituição, unidade de ensino superior, e o estagiário é o aluno, aluna, né, que faz o curso de serviço social. Então, no âmbito do estágio supervisionado, a gente tem três sujeitos importantíssimos, né, no qual a articulação entre eles é muito importante para que essa supervisão direta também se dê de forma adequada e que realmente contribua para a formação profissional dessa estudante, tá? Então, são esses três sujeitos, que é o estudante, né, que é
é muito importante nesse processo, porque ele está em processo de formação profissional, e os supervisores acadêmicos e de campo que vão dar uma orientação, fazer uma supervisão, conversa, né? É um processo bastante rico para as duas áreas, então, para as duas partes, né? Então, é importante esse processo de articulação entre esses três sujeitos. Então, o CRES em si, né, o Conselho Regional de Serviço Social, ele não tem a função de fiscalizar o estágio em si ou de autorizar que o estágio seja iniciado, tá? Mas a gente tem a função de fiscalizar esses supervisores. Por quê? Porque eles são agentes sociais, eles precisam estar inscritos no conselho, porque a supervisão, como eu já disse, é uma atividade privativa do assistente social. Então, o estudante de serviço social ele só pode ser supervisionado por um assistente social daquele campo ou da unidade de ensino que ele tiver inserido, tá? Então, é um processo realmente que exige cuidado nesses quesitos, né, nesses requisitos, porque o estágio ele pode ser até considerado irregular, né, por não cumprir essas determinações, que não é só na nossa resolução. Também a nível nacional, com a lei nacional também tem todo um patamar de requisitos que devem ser seguidos, né, para a realização desse estágio, é obrigatório ou não obrigatório, certo? Então, o artigo 1º, ele tem vários parágrafos. Eu não vou ler todos, né, pelo tempo que a gente tem. Mas é importante destacar o parágrafo 4º, tá, que ele diz: o não cumprimento do prazo e das exigências previstas no presente artigo ensejará a aplicação da penalidade de multa à unidade de ensino no valor de 1 a 5 vezes a anuidade de pessoa física vigente nos termos do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 8662 de 93, desde que garantido o direito de defesa do contraditório. Então, as unidades de ensino, elas têm essa necessidade, essa obrigação de comunicar ao conselho aonde está tendo estágio, como eu já falei, para que a gente possa fazer esse processo de verificação, de visita aos locais para conversar com esses supervisores, né? E aí, se essas unidades elas deixarem de comunicar ao conselho, o conselho pode aplicar multa a essas instituições por não cumprir essa determinação que também está na lei de regulamentação da profissão, certo? O parágrafo 5º diz o seguinte: cabe ao profissional citado no caput e ao supervisor de campo averiguar se o campo de estágio está dentro da área do serviço social, se garante as condições necessárias para que o posterior exercício profissional seja desempenhado com qualidade e competência técnica e ética, e se as atividades desenvolvidas no campo de estágio correspondem às atribuições e competências específicas previstas no artigo 4º e 5º da Lei 8662 de 93. Os artigos 4º e 5º da Lei 8662 são as competências e atribuições privativas do assistente social, da assistente social, certo? Então, o que esse parágrafo quer dizer? Que o campo de estágio que esse estudante vai ser inserido, ele tem que estar com condições adequadas, né, de trabalho para esse profissional e, concomitantemente, para esse estudante também ser inserido, ele tem um local para ficar, onde ele desempenhar as atividades que ele precisa desempenhar, né, um espaço adequado, que as atribuições desse assistente social sejam compatíveis com a lei de regulamentação, né, por ser um estágio em serviço social, é necessário que esse assistente social realmente desenvolva atribuições, funções do serviço social, né, e que isso deve ser avaliado antes do início do estágio, né, pelos dois sujeitos envolvidos no âmbito da supervisão, que é o supervisor, supervisora de campo, e o supervisor, supervisora acadêmica, certo? Então, é importante que isso ocorra antes do início do estágio para não prejudicar esse estudante mais na frente, tá? O artigo 2º, ele diz o seguinte: a supervisão direta de estágio em serviço social é a atividade privativa do ou da assistente social em pleno gozo dos seus direitos profissionais, devidamente inscrito no CRES, inscrita,
de sua área de ação, sendo denominado supervisor, supervisora de campo, o ou assistente social da instituição, o campo de estágio, supervisor acadêmico, supervisor, professor da instituição de ensino, que foi o que eu falei anteriormente, né? Aquelas denominações, supervisor de campo, de acadêmico, e que o assistente social, para fazer a supervisão, né, de estágio, seja obrigatório ou não obrigatório, ele tem que estar inscrito, assim como para desempenhar suas outras atribuições enquanto assistente social, tá? E o parágrafo 2º, mais uma vez, contribuindo com o parágrafo 5º do artigo 1º, né, ele diz o seguinte: para sua realização, a instituição de campo deve assegurar os seguintes requisitos básicos: espaço físico adequado, sigilo profissional, equipamentos necessários, disponibilidade do supervisor de campo para acompanhamento presencial da atividade de aprendizagem, dentre outros requisitos nos termos da Resolução Cefes 493 de 2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social, da assistente social. Então, esse parágrafo, mais uma vez, ele quer dizer que é necessário ter esse espaço adequado de trabalho para esse assistente social, para quando esse estudante for inserido, às vezes é mais de um estudante, né, que se insere naquele campo de trabalho, ele também tem um espaço que ele possa ser inserido, que ele possa fazer as atividades, conversar com o seu supervisor, né, e que essa supervisão, ela realmente necessita ser direta, presencial. Então, direta no sentido de ser um acompanhamento sistemático, né, porque no trabalho do assistente social, a realidade é bastante complexa, são muitos desafios diários, muitas demandas que chegam. Então, é necessário, principalmente nos primeiros períodos de estágio, né, que esse estudante ele seja recebido, que tenha uma conversa, uma discussão sobre essa realidade, sobre as políticas sociais que abrangem essa área de estágio, né, para que esse estudante ele possa aprimorando a sua formação profissional e o conhecimento, principalmente naquele campo que ele está inserido, né? Então, por isso que é bastante importante e necessária essa articulação entre os três sujeitos e também a existência realmente de uma supervisão sistemática do estágio em si, né? Então, o próximo artigo, que no caso vai ser parágrafo, o artigo 3º, tá? Mas o parágrafo único dele diz o seguinte: a definição do número de estagiárias a serem supervisionados e supervisionadas deve levar em conta a carga horária do supervisor de campo, as peculiaridades do campo de estágio e a complexidade das atividades profissionais, sendo que o limite máximo não deve exceder um estagiário para cada 10 horas semanais de trabalho. O que isso quer dizer? Como eu falei, né, o Conjunto Cefes-CRES fez toda uma pesquisa, uma discussão sobre a questão da supervisão direta de estágio e foi identificado que os profissionais assistentes sociais recebiam muitos estagiários, às vezes por obrigação da instituição, uma quantidade enorme, e a supervisão em si, esse processo de formação ficava prejudicado, porque esse profissional ele não tinha condição de fazer um acompanhamento realmente sistemático, discutir, né, fazer todo um processo realmente formativo com esse estudante, tá? Então, como uma forma de garantir ou tentar melhorar a qualidade dessa formação, esse processo de estágio, né, essa resolução ela traz que o assistente social, ele deve ter um supervisionar, no caso, né, um estudante a cada 10 horas de trabalho. Então, como a gente tem a lei das 30 horas, a maioria dos assistentes sociais no Brasil, né, trabalham 30 horas, então é um a cada 10 horas de trabalho. Então, se eu trabalho 30 horas, eu posso supervisionar até 3 estudantes no meu local de trabalho, tá? Por que isso? Justamente para que, como eu falei, tenha essa qualidade nessa supervisão, né? Seja uma quantidade adequada.
Além disso, eu posso supervisionar até 3, nesse caso, se eu trabalhar 30 horas. Porém, se no meu espaço de trabalho não tem toda uma condição de trabalho adequada, não tem espaço, então eu posso receber menos. Posso receber 1, posso receber 2, mas posso receber até 3. Mais do que isso já não é adequado, né? Vai estar violando esse parágrafo único aqui da resolução, tá? Então, a gente traz toda essa orientação para que os supervisores de campo, né, façam essa verificação nos seus locais de trabalho antes de começar esse estágio. Ele já veja se tem estagiário, se não tem, para fazer essa conta e não ter estagiários a mais do que se deve ter, tá? O artigo 4º, ele diz o seguinte: a supervisão direta de estágio em serviço social estabelece na relação entre unidade acadêmica e instituição pública ou privada que recebe o estudante, sendo que caberá, inciso 1º, né, ao supervisor de campo apresentar projeto de trabalho à unidade de ensino, incluindo sua proposta de supervisão no momento de abertura do campo de estágio. Inciso 2º, aos supervisores acadêmicos de campo e pelo estagiário construir plano de estágio onde constem os papéis, funções, atribuições e dinâmica processual da supervisão no início de cada semestre, ano letivo. Então, como eu falei, mais uma vez, a importância desse processo sistemático, dessa articulação entre esses 3 sujeitos, para que realmente esse processo formativo de estágio, né, seja completo, seja com mais qualidade possível para esse estudante, essa estudante. Então, no início de cada estágio, como aqui, né, nessa resolução estabelece a importância de que seja elaborado um plano de estágio, né, para esse estudante, que tenha contribuição do supervisor acadêmico e também de campo. É importante que esse estudante ele saiba quais são as atividades que ele vai poder desenvolver no âmbito da instituição, já começar a conhecer um pouco como é que se dá o trabalho nessa instituição. Então, esse plano é só um processo inicial, mas é muito importante que ele seja feito, né, por essas três partes, né, 3 sujeitos, e que fique registrado nos históricos, né, no boletim que é guardado na universidade, no próprio campo de estágio desse estudante, para quando ele precisar ou quando o supervisor precisar, ter acesso a esse documento facilmente, tá? Então, realmente, o CRES, né, a gente recomenda que a cada início de estágio tenha a elaboração desse plano de estágio, né, nesse campo, tá? Nesse campo que vai ocorrer o estágio. O artigo 5º, ele diz o seguinte: a supervisão direta de estágio de serviço social deve ser realizada por assistente social funcionário do quadro de pessoal da instituição em que se ocorre o estágio, em conformidade com o disposto no artigo 3º, do inciso 3º do artigo 9º da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que é a Lei Nacional de Estágio, na mesma instituição e no mesmo local onde o estagiário executa suas atividades de aprendizado, assegurando seu acompanhamento sistemático, contínuo e permanente, de forma a orientá-lo adequadamente, né? Então, como eu já falei também, esse artigo ele diz que o assistente social necessita ser funcionária da instituição para poder fazer essa supervisão, né, adequadamente. O profissional assistente social que é voluntária da instituição, ele não pode ser supervisora de estágio, né, naquela instituição. Somente quando esse profissional realmente faz parte da equipe, né, tem um vínculo formal de trabalho com essa instituição, certo? Então, isso é preciso também ser verificado antes do início desse estágio, principalmente pelas unidades de ensino, né, que fazem esse contato com essas instituições para a abertura dos campos de estágio, certo? O artigo 2º, ele tem 2 parágrafos, certo?
No parágrafo 1º, ele diz: sem as condições previstas no caput, a supervisão direta poderá ser considerada irregular, sujeitando os envolvidos à apuração de sua responsabilidade ética através dos procedimentos processuais previstos pelo Código Processual de Ética, garantindo-se o direito de defesa e do contraditório. Então, quer dizer o seguinte: se essa orientação anterior que foi dada de que esse profissional precisa ser do campo, né, ser da equipe técnica do serviço social, da instituição, esse estágio ele pode ser considerado irregular, tá? Então, tudo isso tem que ser visto, principalmente antes do início desse estágio naquele campo, tá? O parágrafo 2º, ele diz: a atividade do estagiário, sem o cumprimento do requisito previsto no caput, poderá se caracterizar em exercício ilegal de profissão regulamentada conforme previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que será apurada pela autoridade policial competente mediante representação a esta ou ao Ministério Público, tá? Então é o seguinte: se o estagiário ou estagiária ele está sozinho na instituição, tá lá o seu supervisor, supervisora faltou, ou tá de férias, algo assim, ele não pode estar atuando sozinho sem supervisão, porque o estagiário é um estudante que está em processo de formação profissional e ele não pode assumir sozinho o setor de serviço social como o próprio assistente social da instituição. Então, se realmente for constatado que um estudante estava realizando atividades do serviço social sozinho, responsável pelo setor, esse estudante e a instituição podem ser responsabilizados, né, administrativamente pelo conselho, por violação da nossa legislação, por ser constituído como um exercício irregular da profissão, né, sem inscrição e sem a habilitação necessária para fazer, né, desempenhar o serviço social na instituição. Tá? Então é preciso ter cuidado, às vezes realmente não é de má fé, é uma substituição que ocorre ou a instituição quer obrigar que o estudante fique sozinho na instituição porque o profissional faltou. Então não é recomendado que isso aconteça por causa da sua violação, né, do que ele pode trazer para esse estudante futuramente, porque qualquer pessoa pode fazer uma denúncia também contra esse estudante se achar que realmente ele estava lá trabalhando sozinho, sem a devida supervisão, tá? Então, por isso que realmente, como eu sempre falo, a importância de ter esse processo de acordo, né, entre essas partes, para que todos os problemas sejam evitados também, esse processo de formação seja o melhor possível para esse estudante. Então, o artigo 8º, ele traz, né, a parte da responsabilidade entre as duas partes, principalmente os supervisores acadêmico e de campo. Então, o artigo 8º ele diz o seguinte: a responsabilidade ética e técnica da supervisão direta é tanto do supervisor de campo quanto do supervisor acadêmico, cabendo a ambos o dever de 1. Avaliar conjuntamente a pertinência de abertura e encerramento do campo de estágio. 2. Acordar conjuntamente o início do estágio, a inserção do estudante no campo de estágio, bem como o número de estagiários por supervisor de campo, limitado ao número máximo estabelecido no parágrafo único do artigo 3º, que a gente já falou aqui, um estagiário a cada 10 horas de trabalho. Planejar conjuntamente as atividades inerentes ao estágio, estabelecer o cronograma de supervisão sistemática e presencial, que deverá constar no plano de estágio. 4. Verificar se o estudante estagiária está devidamente matriculado no semestre correspondente ao estágio curricular obrigatório. 5. Realizar reuniões de orientação, bem como discutir e formular estratégias para resolver problemas e questões atinentes ao estágio. 6. Atestar, reconhecer as horas de estágio realizadas pelo estagiário,
bem como emitir avaliação e nota. Então, é um processo que existe bastante das duas partes, principalmente das supervisões, né? Supervisão de campo, supervisão acadêmica, a responsabilidade ética é das duas partes envolvidas, né? Cada um tem a sua responsabilidade no processo, como foi visto aqui, né? É necessário ter esse acompanhamento sistemático, ter reuniões presenciais, né? Discussões, reuniões entre esses dois supervisores, visita ao campo de estágio por esse supervisor acadêmico, né? Para conhecer um pouco, conversar com o supervisor de campo, que esse plano de trabalho seja elaborado. Então, tudo isso faz parte de um processo que vai contribuir com a formação desse profissional e, com certeza, quando ele tiver realmente já habilitado para exercer a profissão de assistente social, o estágio vai ter contribuído bastante com a sua prática profissional, né? Quando ele estiver habilitado. E isso é extremamente importante, né, na nossa defesa de um projeto ético-político. E essa resolução realmente ela traz bastante orientações, principalmente o cuidado com esse estágio, né? O cuidado com essas avaliações antes do início desse estágio, pois qualquer problema ele pode prejudicar esse ou essa estudante no seu campo de estágio, tá? Então, por hoje é só. Eu deixo de orientação que vocês dê uma lida nessa resolução, né? Dê uma lida na Lei Nacional de Estágio. Nós temos a Política Nacional de Estágio da ABEPS, né? Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E nós temos também os canais do YouTube do CRES RN e o canal do YouTube do Cefes, que tem vários vídeos, não só sobre estágio, mas sobre várias outras temáticas de interesse da categoria e estudantes também que podem estar acessando, né, e contribuindo com a sua formação permanente, a sua qualificação permanente, né, no dia a dia, porque os desafios no âmbito do nosso trabalho são enormes, né, a cada dia que passa. Mas é isso, agradeço a participação de vocês, né, a visualização desse vídeo, e em breve nós estaremos de volta com mais uma resolução. Então, tchau, tchau, até mais!